Salve, salve pessoal! Tenho o prazer de apresentar um dos vídeos mais completos e com a maior qualidade de pesquisa que a gente já fez aqui no canal. Eu quero te apresentar tudo que você precisa saber sobre residência médica. Os dados mais atualizados, a relação candidato-vaga, as especialidades mais concorridas, a remuneração que você vai ter na residência, que mudou, tá? E o que está mudando nesse cenário de residência? Está ficando mais difícil? Está ficando mais fácil? É isso que a gente vai descobrir nesse vídeo. Roda a vinheta! E bom, como eu já te falei, tivemos que fazer uma pesquisa extensa aqui no Além da Medicina. Pegamos dados de demografia médica, que é o principal censo que informa sobre a relação candidato-vaga, sobre as vagas de residência e sobre tendências da demografia médica no Brasil. Os últimos dados são de 2020, referentes a 2019. Nesse ano a gente deve ter uma atualização, mas o que a gente está trazendo aqui é o creme de la creme. É o que há de mais completo e o que há de mais atualizado. Para todo mundo que pensa em fazer residência médica, esse vídeo aqui é uma obrigação de você assistir até o final. E você vai entender se está ficando mais fácil, está ficando mais difícil. Mas independente do que você vai descobrir aqui, é muito importante você já ter uma coisa na sua cabeça. Residência médica é papo sério. Residência médica é super relevante para a sua carreira. E se você não quer ter que ficar esquentando a cabeça com a concorrência, se está mais difícil, se o cenário piorou, eu vou deixar um link aqui na descrição do vídeo da Mentoria Residência, que é o nosso programa de estratégia e direcionamento com tudo o que você precisa para se preparar para as provas de residência do Brasil inteiro. Independente do seu cursinho, independente da sua metodologia, independente das provas que você vai prestar, a mentoria é para você. Então, tem aqui um link com a descrição em que você vai ter a melhor metodologia para se preparar para esse tipo de prova. Tá bom? Então vamos para o vídeo, vamos trazer aqui alguns dados que são impactantes, que são importantes para a gente entender esse cenário global. Então tudo que eu estou te falando aqui vem do Demografia Médica e eu já quero começar colocando um gráfico do crescimento do número de médicos formados ano a ano no Brasil. Vamos colocar aqui a imagem 1 na tela e repara só, eu me formei em 2017, então já estou ficando velho aqui, já tenho 5 anos de formado. Em 2017, a gente teve 18.649 médicos formados no Brasil. Em 2022, que é o momento que eu estou gravando esse vídeo, a gente já conta com quase 27 mil. Ou seja, a gente teve um aumento aí de 50% do número de médicos formados ano a ano no país. Em 5 anos, a gente aumentou metade deles. Saiu de 18, foi para 27. Então aqui já tem a primeira informação que a gente tem que ter. Repare que esse número, a curva, não para de crescer. Então em 23 vai aumentar mais um pouco, 24, até chegar a 30 mil médicos formados ano a ano no Brasil. E também em 2019, a gente tinha 53 mil residentes no Brasil. Caramba! Para um total de 4.862 programas de residência que são oferecidos, e isso vale para acesso direto, para acesso de especialidade, para subespecialidade, enfim, todos os programas de residência médica do Brasil, em 809 instituições. Quais são, Bernardo, as especialidades mais cursadas, que é diferente das especialidades mais concorridas, tá? Porque o que acontece? Às vezes existe um grande número de pessoas cursando a especialidade X, mas essa especialidade X tem um maior número de vagas. Logo, a concorrência dessa especialidade vai ser menor. As especialidades mais cursadas no Brasil são clínica médica, pediatria, cirurgia geral e GO. 43% dos especialistas no Brasil se concentram nessas especialidades hoje na residência médica. Então, você vê que quase 50% dos especialistas estão cursando uma dessas 4 grandes áreas. Eu trouxe aqui também um dado que eu achei curioso. Quais são as especialidades com menor número de residentes? Então a gente tem angiologia, medicina do tráfego, homeopatia, nutrologia e acupuntura, da menor para maior. Essas são o top 5? Isso, o top 5 das especialidades menos concorridas. E eu fiquei chocado com esse número aqui, ó. Vou pedir para colocar a imagem 2 na tela, que é a tabela. E ó, repare aqui que 1/4 das vagas de residência médica no Brasil, na verdade um pouquinho mais de 1/4, mais de 25%, não são ocupadas.
Em 2019, a gente teve um total de 23.595 vagas oferecidas e apenas 17.350 ocupadas, ou seja, mais de 6.000 vagas ociosas. Pô, Bernardo, então tá muito fácil passar na residência, tá sobrando vaga. Você acabou de me falar que a gente tem 4.862 programas de residência, a gente tem um monte de vaga sobrando, então eu não preciso nem me preocupar. É aqui que mora o perigo, tá, pessoal? Porque apesar de termos vagas ociosas, as vagas que o pessoal mais quer, ou seja, as vagas do Sudeste, das grandes instituições, das instituições de referência de outras localizações, como Sul, Centro-Oeste, Norte e Nordeste, essas vagas elas não ficam mais ociosas. Pelo contrário, a gente tem visto um aumento da relação candidato-vaga ano após ano. Então, apesar de ter esse número aqui de vagas ociosas, muitas delas são de medicina da família e comunidade, muitas delas são em áreas remotas em que o pessoal não quer ir para fazer a especialidade. Então aqui tem um viés muito grande. E esse viés, para te mostrar que não é assim, olha o que a própria demografia médica coloca. Eu vou colocar essa imagem, que é um Ctrl+C, Ctrl+V do que está escrito lá, tá? Embora tenha ocorrido a expansão da formação de especialistas no Brasil nos últimos anos, a abertura em larga escala das vagas de graduação sem proporcional oferta de vagas de residência médica pode levar ao aumento da proposição dos médicos generalistas sem título de especialista no futuro. Hoje no Brasil, só para vocês entenderem, a gente tem 478 mil médicos em atividades em 2020, tá? Então, a gente tem um registro de 478 mil médicos em atividades em 2020. Esse número provavelmente já passou de 500 mil no momento que eu estou gravando esse vídeo. Nessa época, a proporção era de 293 mil médicos especialistas contra 184 mil médicos generalistas. O que existe aqui de tendência? Aumentar a proporção de médicos generalistas em comparação a especialistas. Por que isso acontece, Bernardo? Porque a gente aumenta o número de médicos formados ano após ano. Muitos desses médicos formados, eles querem prestar a residência não em qualquer lugar, mas em um local específico, eles querem escolher a vaga, e é justamente para isso que o programa Mentoria Residência te ajuda, para ter um diferencial na sua preparação, que não é mais o cursinho, não é mais informação, e sim estratégia de estudos. Então o pessoal não quer passar em qualquer lugar, o pessoal quer passar naquela instituição X, naquela instituição Z. E essa instituição Z, ela não está aumentando o número de vagas, apesar do aumento do número de médicos. Pelo contrário, às vezes ela está reduzindo. Então a concorrência para uma boa vaga de residência se torna cada vez maior ano após ano, que é justamente isso que a demografia médica está mostrando. E tem até um gráfico que é bem interessante, que é a imagem 4, que eu vou colocar aqui. Repara só, esse gráfico aqui, ele mostra uma linha de tendência entre, em azul, os médicos que são formados ano a ano e quantos deles ocupam em porcentagem a vaga de residência médica ao formar. Então pensa que é apenas um corte dos médicos que se formaram, isso desde 2010, e quantos deles ocupam uma vaga de residência médica no mesmo ano, ou seja, se tornam R1 no ano seguinte. E aqui você vê que em 2010 a média era 25%. Teve uma subida para 2011, uma queda, ficou ali oscilando até 2014, e desde 2014 o que a gente via? Uma tendência de queda, ou seja, o número de médicos formados ano a ano não teoricamente causava um impacto assim no número de vagas de residência, ou seja por uma tendência de querer continuar como generalista ou por um excesso de vagas. Só que em 2018 para 2019, repara que depois de 4 anos em queda consecutiva, desde 2014 até 2017, 2017 teve uma subida, 2019 teve uma subida muito maior. Então, o que está acontecendo? O que esse gráfico está mostrando? Que os médicos que se formam ano a ano no Brasil estão querendo cada vez mais ocupar uma vaga de residência médica, estão lutando por uma vaga de residência médica. E além disso, não é apenas com os médicos que se formaram ano a ano que você está concorrendo. Tem também os médicos que se formaram ano passado, há 2 anos, há 3 anos, que estão buscando agora uma vaga na residência ou até trocando de especialidade. Tem muita gente também fazendo troca de especialidade, seja porque não está feliz, seja porque não se encontrou, e aí está voltando a fazer prova de residência. Então a concorrência se torna cada vez maior, não só
pelo número de médicos que se formam, mas também por médicos que se formaram em outros anos, que agora passam a procurar a residência médica. E aí a gente vem trazendo um dado super quente, super atualizado da prova da USP de residência médica do ano passado, ou seja, o dado mais recente que existe, sobre a relação candidato-vaga dos principais programas. E aqui eu quero te mostrar quais foram as 5 especialidades mais concorridas na prova da USP. Quais são elas? A primeira, cirurgia geral, e aqui aconteceu um movimento importante, porque a cirurgia geral teve uma redução do número de vagas, porque o programa passou a ser único, exclusivo de 3 anos. Antes tinha questão de área básica e tudo mais, uma divisão ali do número de vagas. A USP oferecia mais de 30 vagas de residência de cirurgia geral nesse modelo de divisão, somando 2 anos de acesso e 3 anos de acesso no programa. E agora a cirurgia geral passa a contar apenas com 12 vagas. E isso, obviamente, impactou muito a relação candidato-vaga, sendo ela a mais concorrida na prova da USP, com incríveis 58 candidatos por vaga. Talvez no seu vestibular você tenha se deparado com alguma coisa, ou até um número maior do que esse. Só que aqui você tem que lembrar que você não está concorrendo com o Brasil inteiro. Todo mundo que está prestando a prova de residência já fez medicina. Logo, o nível desse candidato é muito maior do que era no vestibular. Então, cuidado para você não se perder com o número de relação candidato-vaga do vestibular, porque aqui a concorrência é muito mais qualificada. Então, vamos continuar. Qual foi a segunda especialidade mais concorrida? Neurocirurgia. E repara que agora, neurocirurgia não está entre as especialidades mais cursadas. Mas como existe uma baixa oferta de vagas, apenas 4 vagas foram oferecidas em 2022, o número aqui de candidato-vaga é de 48,75. Logo depois vem na sequência praticamente empatado ginecologia e obstetrícia, otorrino, a terceira especialidade, junto com ginecologia e obstetrícia, com em média 35 candidatos de vagas para cada uma. A quinta especialidade mais concorrida foi a dermato, com uma relação candidato-vaga de 31,7 candidatos por vaga. Então aqui você já começa a entender que esse cenário, apesar de ter vagas ociosas, as vagas das principais instituições, como a de São Paulo, USP, Unicamp, IANSP, etc., elas não sofreram uma redução da procura. Pelo contrário, elas aumentam a procura e aumentam a pressão em cima do candidato ano após ano, porque a gente tem cada vez mais médicos formados e cada vez mais gente disputando uma residência. Hoje a gente sabe no Brasil que é muito difícil você se realizar com a medicina no cenário atual apenas sendo generalista. Você pode ser médico generalista? Você pode. Só que a tendência é com cada vez mais médicos entrando no mercado, com cada vez mais operadoras de saúde, essa sua remuneração como generalista, ela vai ficar cada vez mais frágil, ela vai ficar cada vez mais vulnerável por conta desse cenário macroeconômico. Você vai ser cada vez mais pressionado a trabalhar mais, a entregar mais resultado, vai existir uma pressão por vagas, vai existir uma maior disputa por plantões. Então a gente sabe que no longo prazo, se você continua como generalista, a chance de você ter uma carreira em que você precisa trabalhar mais para ganhar menos é maior. Então por isso que a busca por uma especialidade, a busca por uma residência principalmente, aumenta. Porque você não quer ser refém de uma operadora de saúde, você não quer ser refém de um convênio, você não quer apenas trabalhar naquilo que te impuseram. Você quer escolher também como você vai trabalhar. Você quer ter a opção de atender no consultório, você quer ter a opção de fazer a sua cirurgia, você quer ter a opção de fazer procedimentos, você quer ter mais liberdade. Hoje eu aposto que cada um aqui não busca só a medicina como uma fonte de remuneração, mas também como uma fonte de satisfação pessoal, como uma fonte de, eu exercer a medicina da forma como eu sonhei, eu resgatar aquele orgulho de que me fez marcar o X ali no vestibular. E se você continuar como médico generalista, enfrentando todas essas adversidades, a chance de você se realizar é menor, porque talvez você tenha que ter uma carga horária mais puxada, ter uma menor flexibilidade da forma como você trabalha. E para a gente fechar esse vídeo, que já está bem completo, já está bem longo, eu quero trazer sobre uma atualização que a gente teve em relação à bolsa de residência médica, que também pode contribuir para o aumento da procura das vagas de residência médica. Esse aumento não foi substancial, apesar de proporcionalmente, em termos percentuais, sim. Em 2021, no final de 2021, a gente teve um aumento para 2022 de 23% do valor da bolsa de residência médica,
mas vale lembrar que a gente não tinha um reajuste há bastante tempo, então esse valor acaba sendo um pouco defasado da inflação no período, mas a gente passou de uma remuneração de R$ 3.300 para agora R$ 4.106,09. Lembrando que esse valor é bruto, tá? Ainda vai ter desconto de imposto, etc. Mas a gente teve um aumento da bolsa de residência médica. Se essa bolsa é justa ou não, isso aqui é um assunto para um outro vídeo, que inclusive eu até já gravei aqui no canal. Se você quiser dar uma olhada, eu vou deixar aqui como recomendado. Esse é o cenário, na verdade, da residência médica no Brasil, das especialidades, da relação candidato-vaga. E se esse vídeo te ajudou, não deixa de deixar o seu like aqui, se inscrever no canal, deixa um comentário aqui para mim, porque a pesquisa foi extensa e assim, interagindo com esse vídeo, você ajuda essa informação a chegar para mais pessoas. Tá bom? Até o próximo vídeo, pessoal. Um abraço!